Em um mundo onde caçadores vivem entre o prestígio e o perigo, ser fraco não é apenas uma limitação, é uma sentença. Para Sung Jin-woo, a vida sempre foi marcada por essa fragilidade. Enquanto outros subiam nas classificações, tornando-se heróis ou lendas, Jin-woo era um simples ranquier, o degrau mais baixo na hierarquia dos caçadores. Seu apelido, o caçador mais fraco da humanidade. Ele sabia que os outros iam pelas suas costas, alguns até na sua frente, mas ele não estava nisso por orgulho ou ambição. Ele entrava em dungeons perigosos porque precisava. Sua irmã, uma estudiosa promissora, dependia dele para se sustentar, já que sua mãe, vítima de uma doença conhecida como sono eternal, estava presa em um hospital, onde o custo do tratamento era mais alto do que Jin-woo poderia pagar. A cada dungeon ele arriscava sua vida, não por glória, mas por necessidade. Enquanto outros viam apenas um fracasso ambulante, ele carregava em silêncio o peso de ser a única esperança de sua família. Era para ser uma dungeon simples, a dungeon classificada como Rank D não parecia oferecer um grande risco. Jin-woo se juntou ao grupo de caçadores mais experientes do que ele, disposto a fazer a sua parte, mesmo sabendo que seria o mais fraco entre eles. Mas, quando atravessaram o portal, algo estava errado. O ar parecia até mais pesado, as sombras das paredes até mais profundas. Então, eles encontraram o que não deveriam, um covil duplo. Os corredores levavam a uma sala gigantesca, onde estátuas colossais observavam os intrusos. No centro, um altar com runas gravadas, ditava regras que soavam mais como sentenças. Obedeça ou morra. As estátuas começaram a se mover, eliminando os caçadores um a um. Jin-woo, ferido e quase incapaz de se levantar, tomou a decisão que mudaria sua vida. Sacrificou-se para dar aos outros uma chance de escapar. Enquanto seu corpo desfalecia em um altar frio, ele viu uma janela azul surgir bem diante de seus olhos. Com sua vida pendurada por um fio, ele não hesitou. Após isso, Jin acordou em um hospital, mas tudo parecia diferente. Ele percebeu que algo havia mudado dentro dele. Um sistema invisível semelhante ao de um jogo agora controlava sua vida. Ele recebia missões, recompensas e penalidades. No início parecia um sonho estranho. As primeiras tarefas eram quase irrisíveis: fazer flexões, correr, completar exercícios básicos. Mas com cada tarefa cumprida, seu corpo começava a mudar. Jin estava ficando cada vez mais forte e mais rápido. O caçador mais fraco estava desaparecendo, mas ninguém sabia disso ainda. Um jogador que upava solo enquanto muitos estavam esbanjando suas habilidades na superfície, ele se aperfeiçoava nas sombras. Assim, ele começou a explorar dungeons sozinho, testando suas novas habilidades, e não havia mais necessidade de depender dos outros. Ele estava upando solo, desafiando o sistema que outrora o aprisionava. Sua jornada o levou a um castelo abandonado, onde encontrou um inimigo que colocaria sua determinação à prova: Ygritte, o Cavaleiro Sangrento. Uma figura importante, sua presença exalava o poder. A batalha foi feroz. Jin-woo, ainda acostumando-se com seu novo poder, lutava contra alguém que parecia invencível. Cada golpe de Ygritte era uma sentença de morte em potencial, mas Jin-woo se recusava a desistir. Enquanto seus movimentos ficavam mais precisos, sua determinação crescia. Ele estava evoluindo. E quando finalmente derrotou o Cavaleiro Sanguinário, ele não apenas venceu, ele o subjugou. Com essas palavras, Ygritte se tornou sua sombra, um aliado leal, e foi nesse momento que Joe descobriu a verdadeira extensão de seu poder. Ele era um necromante, uma classe capaz de trazer de volta os inimigos derrotados em batalhas para agirem como sombras sob seu comando. A cada dungeon que fazia de um mais forte, ele enfrentava inimigos que destruíam exércitos inteiros, e ainda assim saía vitorioso, como por exemplo na batalha contra as formigas. Todos os caçadores estavam passando um sufoco contra elas, mas Sung Jin-woo era muito mais forte, e derrotou o rei das formigas com uma facilidade. Também conhecido como Biro, e mais tarde se tornou uma das principais sombras de Jin. Mas, enquanto a sua força crescia, ele começou a perceber que o sistema tinha seus próprios planos. O sistema o guiou de volta ao covil duplo. Lá, ele encontrou o arquiteto, a entidade por trás do sistema que o transformou. Jin-woo começou a entender que não era apenas um jogador, ele era uma peça em um jogo muito maior. Graças a visões mostradas pelo arquiteto, ele pôde entender toda a realidade e o propósito do nascimento dele. Ele nasceu para encerrar uma guerra, a guerra entre governantes e monarcas. Governantes protetores da ordem e monarcas que buscavam o caos. Cada um deles tinha planos para a Terra. E Jin-woo agora estava no centro dessa batalha, mesmo sendo um monarca. Em meio a essas revelações, ele encontrou Ashborn, o monarca das sombras original. Ashborn não era como os outros monarcas. Ele havia traído seu lado, escolhendo proteger o equilíbrio em
vez de destruí-lo. Ashborn passou seu poder para Jin-Woo, e assim se tornando um só com ele. Assim, vendo nele um espírito indomável e uma determinação que ecoava sua própria. Jin-Woo aceitou o legado, mas ele não era Ashborn. Ele faria as coisas do seu jeito. Quando Antares, o monarca da destruição, trouxe sua fúria para a Terra, Jin-Woo sabia que essa seria sua prova final. Um dragão colossal que comandava um exército devastador, e os humanos estavam à beira de uma extinção. Jin-Woo, agora liderando seu próprio exército de sombras, enfrentou Antares em um confronto épico. A luta foi além do físico, era uma batalha de ideais, tanto que Antares até zombou dele: "Junte-se a mim". E após essa frase, ele finalmente derrotou Antares, e até mesmo disse que Ashborn mandou abraços para ele. Após a derrota de Antares, Jin-Woo teve a chance de reescrever o mundo, pois ele tinha acabado de encerrar uma guerra. Ele escolheu apagar a guerra da memória da humanidade, trazendo de volta à vida pessoas importantes para ele, e assim garantindo que eles tivessem uma vida de paz, mas ele não desapareceu completamente. Nas sombras, Sung-Ju continua observando e o protegendo. Para o mundo, ele é um herói esquecido, para seus aliados, uma inspiração, e para seus inimigos, um aviso.